E vamos falar da nona rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado e terminou neste domingo. Mas antes aqui eu só quero lembrar que as categorias de base do Santos jogou no sábado e aí teve vitórias do Sub-17 e do Sub-20 e teve a derrota dos meninos do Sub-15 para o São Bernardo lá na Ibrachina Arena em São Paulo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Campeonato Paulista de 2025. O Santos, que agora tem 4 vitórias e um empate, soma 12 pontos, com 22 gols marcados e 6 gols sofridos. O Santos volta a jogar agora no sábado contra o Água Santa, provavelmente. Vamos ver se vai ser no CT Rei Pelé, está marcado, vamos ver se vai ser mesmo. E aí o Santos jogou com Gustavo Colaneri, João Gambis, depois Lucas Gomes, Vinícius Morato e depois Francisco, Vinícius Casari, Danilo Ribeiro e Kaique Silva. Carioca, Thiago Barros, depois Léo Salim, Arthur Lima, Paulinho, depois Júlio César, Brian Torres e Inácio. É complicado para você falar o nome dos garotos. Parece que você se embanana tudo, porque são todos com 2 nomes. E é meio que complicado para o jogador de futebol. É mais legal quando é Zé, quando é Tonho, quando é Chico, Chiquinho, Chicão, como diz os portugueses. Português lá no Portugal, eles zombam um pouquinho dos brasileiros, que diz que os brasileiros aqui, ele um dia falou para mim assim, já convivi muito com português lá fora, e ele fala assim, ô homem, lá no Brasil não existe Zé. Ou é Zezinho ou é Zezão. Não existe Chico. Ou é Chiquinho ou é Chicão. Quer dizer, é os portugueses falando de nós brasileiros. Depois, às 11 horas, teve a sapecada, a goleada dos meninos do Sub-17 sobre o mesmo São Bernardo, lá também na Ibrachina Arena, pelo Campeonato Paulista. É a quinta vitória dos meninos, com 15 pontos ganhos, 21 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Muitos gols. O próximo jogo do Santos, Sub-17, sábado, dia 24, às 11 horas, contra o Água Santa, também no CT Rei Pelé. Antes, o Santos joga nesta terça-feira contra o Atlético Paranaense, lá no CT do Caju, às 15 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, lá no CT Rei Pelé, para o Fortaleza. Temos que recuperar agora, recuperar fora. Arthur do Vale, depois Fernando Amaral, Lucas Camargo, depois Oswaldo, Pedrão, Gabriel Neves, Nicolas Augusto, Cabelo, Vinícius Rocha, Iago Godoy, não é o Léo Godoy, é o Iago Godoy, depois o Joãozinho, o Davi Damásio, depois o João Grando, o Frecha, o Santos já teve um jogador que chamava Frecha, depois o Evandro, Davi Santos e depois o Ian Vicentinho. Portanto, o treinador, o Helder Campos. Portanto, uma goleada dos meninos do Santos, que eu nem anotei os gols. Deve ter sido gol de todo jeito. Depois, às 15 horas, nós tivemos lá no Estádio Espanha os meninos do Sub-20 vencendo o São Bernardo também por 2-1. Olha, na hora do gol do São Bernardo, mas foi um sufoco, os caras em cima dos jogadores do Santos, e atacava e chutava, e até que os caras conseguiram empatar o jogo 1-1, mas depois, numa bela jogada e um belo gol do PP Firmino, mas um bonito gol mesmo, batido meio de rosca, a bola fazendo curva para entrar no gol, muito bonito, e acabou o Santos vencendo por 2-1, e aí dando uma tranquilidade mais para os jogadores do Santos. Os meninos agora voltam na quarta-feira, dia 21, contra o Vasco, na Vila Belmiro, às 15 horas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos ganhos. O Santos que jogou com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, Assis, Samuel, Pedro Ian, depois o Vinícius Lira, o Caio Araújo, o Lucas Jaime, depois o Adrian e o PP Firmino. Depois o Everton, o Robinho Júnior, depois o João Alves, o Enzo Boer,
Depois o Felipe Laurindo, que voltou, esse menino fez uma cirurgia também grave, ele se machucou, acho que foi na Copa São Paulo, ele está voltando. O Cauã Pereira e depois o Alejandro Villarreal. Treinador, o Maurício Cupertino. Esse é os meninos da Vila. Ó, para aqueles que não viram, que gostam de acompanhar o canal Peixinautas no Instagram, eu não consegui subir esse vídeo ontem no Instagram do Peixinautas. Portanto, quem querer ver assim, eu nervoso, bravo, muito bravo mesmo, com o Santos, vai lá no YouTube, entra lá no canal Peixinautas no YouTube, já aproveita também, se inscreve lá, dá um joinha lá para nós aqui. Vamos agradecer também. Portanto, o vídeo ficou um pouco assim, exagerado, muito grande, e eu não consegui subir esse vídeo ontem no canal, no Instagram do Peixinautas. Portanto, vai lá no YouTube que você vai ver eu uma fera, porque o Santos tira os santistas do sério. Meu Deus do céu. Ó, o Campeonato Brasileiro começou no sábado com a vitória do Ceará sobre o Sport, lá no Castelão, 2-0. Eu disse ontem no meu vídeo que qualquer time ontem da Série B, da Série A, fazia 2-0 no Corinthians no primeiro tempo. Eu falei e afirmo, qualquer time fazia. Eu não sei como que seria o segundo tempo, o Corinthians perdendo de 2-0, como que seria o segundo tempo do Corinthians? Se ele virava para 4-2, para 5-2, não sei, mas que no primeiro tempo fazia, mas o Santos não conseguiu fazer nenhum. Mas não vou falar do Santos agora, que eu quero, depois ainda vou fazer outro vídeo falando do Santos. Vasco 3, Fortaleza 0. Olha o Diniz aí. O Diniz já com o pé direito na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro, 3-0 lá no São Januário. São Paulo 2, Grêmio 1. Esse jogo aí teve um pênalti para o São Paulo. Para muitos falam que não foi pênalti. Para mim foi pênalti. O cara chutou a perna do Manhoso lá, ele caiu no chão, acabou. É pênalti. Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que dar o pênalti. Teve aquela jogada lá no alto, lá, mas eu acredito que aquilo lá não influencia em nada no gol no pênalti que o Manhoso do São Paulo sofreu. Corinthians 1, Santos 0. Para mim, um resultado normal. Eu só sinto que o Santos ontem perdeu a grande chance de fazer um placar em cima do Corinthians e trazer uma grande vitória para a Vila Belmiro. Mas, como se diz, futebolzinho pequenininho assim, você não ganha de ninguém. Não ganha nem lá do Vila Santa Luzia, lá onde eu morava, no interior, lá quando tinha os campinhos de várzea. Acho que não. Acho que não ganha, não. Acho que o Santos tem dificuldade de ganhar de um time daquele lá naquela época. Bahia 2, Vitória 1. O Bahia perdeu um jogador logo no início do jogo, mas mesmo assim saiu na frente. Me parece que depois teve um jogador expulso do Vitória também e acabou o Bahia vencendo. Resultado normal, o Vitória que vai ser o próximo adversário do Santos. Juventude 1, Fluminense 1. É um resultado, para mim, normal aí. O que não é normal é o resultado Flamengo 0, Botafogo 0. Para dois times que têm um elenco bom, jogadores de qualidade, e o jogo terminar em 0-0. Então, isso aí, para mim, é surpresa. É como aquele time do Santos de 2010, 2011, terminar um jogo 0-0. Era surpresa para quem gostava de ver futebol. É esse time aí. Para mim, é dois times que gostam de atacar, gostam de fazer gols e terminar o jogo 0-0. Então, para mim, é surpresa. Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 2. O Red Bull Bragantino estava ganhando já até uma boa parte do segundo tempo, e o Palmeiras, aquele time consistente, aquele time que não perde a esperança da vitória, foi lá e acabou virando em cima do Bragantino e fez 2-1 e é o líder do campeonato. Ninguém segura, ninguém segura. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. Um outro resultado aí até surpreendente, ficar no 0. Não pelo empate, mas ficar no 0. Podia ser 1-1, 2-2, 3-3, como poderia ser o Flamengo e o Botafogo. Internacional 1 e o Mirassol também 1. Olha, o Mirassol estava ganhando do Internacional já até uma boa parte ali do segundo tempo, e aí os caras empataram e depois fez um gol, comemoraram, correram, fizeram aquela anarquia toda, bagunça toda, e aí o árbitro foi lá e anulou porque estava impedido. O VAR é interessante, mas tem hora
ele deixa o cara envergonhado dentro de campo. Meu Deus do céu. Foi o caso do Yuri Alberto ontem, fez o gol, saiu, pô, marra, então aqui caiu, não sei o quê. E aí o árbitro foi lá e tirou fora. Eu nem comemorei, quer dizer, não comemorei, claro que não. Porque a gente comenta tal, e eu nem falei nada no YouTube, porque no YouTube, na rodinha que a gente fica falando ali, no Zap, porque na hora eu vi aquele lance lá no meio campo, falei, é falta. Fez o gol, mas é falta. E foi mesmo. Palmeiras, 22 pontos, Flamengo, 18, Cruzeiro, 17, RB Bragantino, 17. Esses são os 4 primeiros. Ceará, 15, Bahia, 15, Fluminense, 14, Corinthians, 13, Atlético Mineiro, 13 e Botafogo, 12. Esses são os 12, os 10 primeiros colocados. Depois, em 13º, o Vasco, com 10 pontos, o Fortaleza, com 10 pontos, em 15º, o Internacional, que é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro todo ano, com 10 pontos ganhos. E o Vitória lá, no Barranquinho, uma perna lá, outra cá, e o buracão embaixo, com 9 pontos ganhos. Ó, na estradinha de terra, tá lá o Grêmio. O Grêmio vem abrindo a fila com 9 pontos ganhos. O Juventude, com 8 pontos ganhos. Ah, o Santos. Ah, meu Deus, a perninha bamba do Santos, meu pai do céu, livrando do buraco para não pisar com outro pé dentro do buracão, com 5 pontos ganhos. Que vergonha o time do Santos, meu pai do céu. Eu estou até envergonhado, que eu disse que o Santos ia brigar lá na ponta do campeonato. Eu estou com vergonha, estou acanhado no meu vídeo. Meu Deus do céu. E o Sport, com 2 pontos ganhos. Mas eu vou falar uma coisa, o Sport está ali na buraqueira, batendo a cabeça no vidro do ônibus, caindo dentro do buraco, comendo poeira, mas ele está jogando melhor que o Santos. Estava jogando melhor que o Santos. Se fosse para... Eu não sei, eu acho que o resultado aí é injusto, esse resultado aí da classificação. Eu acredito que tinha que estar o Sport com 5 e o Santos com 2. Porque, meu pai do céu, se não fosse aquela vitória contra o Atlético Mineiro, que foi até surpresa para todo mundo, o Santos estaria hoje com 2 pontinhos ganhos contra na tabela de classificação. Meu pai do céu, que coisa. Ó, a próxima rodada começa sábado, Fluminense e Vasco. Clássico, 18h30 no Maracanã. Também no sábado, São Paulo e Mirassol, 18h30 no Morumbi. No sábado também, Atlético Mineiro e Corinthians, às 21h30 na MRV. No domingo, Grêmio e Bahia, às 11h na Arena do Grêmio. No domingo também, Palmeiras e Flamengo, é que joga às 16h no Allianz Parque. E também, no domingo, Sport e Internacional, às 16h também na Ilha do Retiro. Quem quer dar uma secadinha aí, dá para acompanhar. Também, no domingo, às 18h30, Vitória e Santos. Olha o jogo decisivo aí para o Santos, para tentar segurar alguém que está acima dele na tabela de classificação. Lá no Barradão. Também, no domingo, Fortaleza e Cruzeiro, um bom jogo de se assistir, às 20h30 no Castelão. E lá no RB Bragantino e Juventude, lá no Cícero de Souza Marques. E na quarta-feira, eu não entendi isso daí, na quarta-feira, Botafogo e Ceará, às 20h no Newton Santos. Não deu muito para mim entender isso aí não, mas confesso que eu fiquei em dúvida. Tem que conferir direito isso daí para saber se é esse horário mesmo, nesse dia mesmo. Ó, os artilheiros, está o Verratti do Vasco com 7 gols, o Arrascaeta com 7 gols, olha só, e o Yuri Alberto, que gosta de fazer gols contra o Santos, com 5 gols, e o Caio Jorge com 5 gols. Só falta quando o Santos for jogar contra o Cruzeiro, o Caio Jorge meter gol também no Santos. É a fase do ex. O Santos é assim, o Santos virou uma fábrica de fazer craques. Ele faz e os outros desfrutam. É o que o Santos faz. Caio Jorge, o Yuri Alberto, todos eles. Até o Sacha, que passou lá no Santos, deu uma reformada, pode dizer que é cria do Santos. Que coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo.
se Deus quiser.